suas palmas. Declara ao Senhor que Ele é santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. E eu canto, e louvo ao Rei, e eu amo e adoro diante dele, me prostro. E eu canto, e louvo ao Rei que existiu, e eu amo e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Esse é o nosso Deus, irmãos. Com toda a alegria do seu coração, exalte-o. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Queridos irmãos, um dos escritores que eu costumo ler semanalmente, que escreve numa das revistas semanais mais lidas do Brasil, é um economista que gosta de falar de educação. O nome dele é Cláudio de Moura Castro. Alguns talvez veem o artigo que ele semanalmente publica na revista Veja. Nesta semana, ele falava sobre uma coisa bem interessante. Ele falava sobre o poder na sociedade, ou das pessoas na sociedade, de fazerem o que é certo. Ele analisava que há 3 forças que fazem as pessoas fazerem o certo, ou obedecerem. A primeira delas é a força da punição quando elas não fazem. A segunda, do benefício quando elas fazem. E a terceira, os valores destas pessoas. Segundo Cláudio de Moura Castro, quando essas 3 forças estão juntas, ou seja, quando as pessoas analisam o que elas vão perder se não fizerem o certo, o que elas vão ganhar se fizerem o certo, e os valores que estruturam, norteiam as suas decisões éticas, quando essas 3 forças convergem numa mesma direção, o que é certo é feito. As leis são obedecidas,
as normas são cumpridas e a sociedade toda, como um conjunto, ganha. Eu achei muito curioso que na análise daquele escritor, daquele articulista, ele colocasse exatamente nessa ordem. Você sabe que a ordem que a gente fala as coisas, de alguma forma revela um pouco do que a gente considera ser mais importante ou menos importante. E lá no artigo, ele fala, primeiro, dos prejuízos, segundo, dos benefícios, e por fim, como a gente diria antigamente, no rabo da gata, lá no fim, sobre os valores das pessoas. Para nós, cristãos, talvez as ordens ou a ordem das coisas estivesse inversa. Eu diria que sim, o prejuízo quando eu não faço o certo. Sim, o benefício quando eu faço o certo. Mas, acima de tudo, os valores que me fazem fazer o certo, independentemente do prejuízo ou do benefício que eu vier a receber, é que devem ser a principal motivação para fazer o certo. Porque é possível fazer o certo e não ser beneficiado. É possível deixar de fazer o certo e não ser punido. Mas nem por isso, por falta de punição ou de benefício, o certo deixa de ser certo. Porque o certo é certo simplesmente porque ele é um valor importante na minha escala de valores. Eu digo isso, queridos, porque recentemente uma pessoa me telefonou e, conversando comigo, disse assim: o que é que eu faço nessa situação? Era uma situação conflituosa, em que havia possibilidades de caminhos diversos. E naquela hora, mesmo considerando todas aquelas possibilidades de caminhos diversos, mesmo me lembrando de que eu já estive e algumas vezes continuo na mesma situação de ter que fazer essas opções, de pronto, e numa frase simples e curta, eu disse para aquela pessoa a minha opinião: faça o que é certo. Porque fazer o que é certo sempre é melhor. Faça o que é certo. Porque fazer o certo sempre é o melhor. Quando nós pensamos em fazer o certo, nós estamos pensando numa palavra: obediência. E é justamente sobre obediência, ou melhor, sobre a mais perfeita motivação para obedecer, que eu gostaria de conversar com vocês hoje à noite através dessa mensagem. Daí porque eu lhe convido a abrir a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, não somente vocês que estão aqui, mas você que nos assiste pela internet, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. É um dos livros que contam as histórias dos reis de Israel. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1. Você que está eventualmente sem a palavra de Deus em suas mãos, você pode acompanhar o texto da palavra de Deus na projeção que será feita. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1. Deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de eu ler esse texto. Esse texto talvez choque as suscetibilidades da sua mente moderna. E talvez possa lhe dar a impressão que nós estamos diante de um Deus tirano, cruel e impiedoso. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, eu posso até pregar sobre esses aspectos em outra ocasião. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção não sobre as razões que fizeram Deus dizer a Samuel e a Saul, o outro personagem dessa história, para fazerem o que eles tinham que fazer. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção mais para a necessidade, que fica clara nesse texto, de que eles tivessem obedecido irrestritamente, como de fato com um aconteceu e com o outro não. Então vamos focar sobre as atitudes de obediência e de desobediência dos dois personagens principais dessa história. Sobre por que Deus mandou eles fazerem o que Deus mandou. Talvez numa outra ocasião eu pregue para você. Diz o seguinte na palavra de Deus: disse Samuel, que era um profeta, a Saul, que era o primeiro rei de Israel: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, que era um povo vizinho a Israel, pelo que fez a Israel, por ter se oposto a Israel
no caminho quando Israel subia do Egito para a terra prometida. Vai, pois, agora que tu és rei e o povo está estabelecido na terra prometida, e fere a Amaleque. Destrói totalmente a tudo o que tinha, ou tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul então convocou o povo e os contou em Telaim, uma cidade. E havia 200.000 homens de pé, da infantaria, e 10.000 homens de Judá, que eram normalmente arqueiros e flecheiros. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus, que era um pequeno povo que vivia nas terras de Amaleque: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Porque tu, ou vós, usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então veio Saul e feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, do norte ao sul. Tomou vivo a Agag, que era o rei dos amalequitas. Porém, a todo o restante do povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o que havia de melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, o profeta, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu, se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. O Carmelo é um monte bem alto que há em Israel. Veio então Samuel a Saul neste monte Carmelo, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, pois eu executei as palavras do Senhor. Assim disse Saul para o profeta quando ele estava chegando. Então disse Samuel o profeta: que balido é esse? Que barulho é esse? Que ruído é esse de ovelhas? Que o ruído é este do mugido de bois que eu estou escutando? Então respondeu Saul: eu trouxe de Amaleque, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera aí um pouquinho, e eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Então respondeu-lhe Saul: fala. Então prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu os destruí totalmente.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra dele ou à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião ou a desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que tu não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. Virando-se então Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do seu manto e o manto se rasgou. Então Samuel voltou-se para ele e disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor, o teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento nós oramos a Ti para que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos faça compreender a Tua palavra, além das nossas limitações, dos nossos condicionamentos, além daquilo que existe de resistência no nosso coração, porque Tu sabes melhor do que qualquer um de nós o quanto nosso problema não é o que nós sabemos que devemos fazer e dizemos que vamos fazer, mas aquilo que efetivamente fazemos ou deixamos de fazer. O nosso problema não é conhecer, o nosso problema é obedecer. Ajuda-nos, portanto, a não colocar, à medida que a Tua palavra for sendo ministrada, qualquer desculpa ou justificativa na nossa mente, que acabe por atrapalhar o ensinamento da Tua palavra, que precisa repousar dentro do meu e do coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, de tal forma que, como numa terra revolvida e fértil, essa semente depositada se torne uma árvore frondosa que dê frutos de obediência na nossa vida. Faça isso, Pai, por amor a Teu Filho Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Ficou muito claro, espero eu, a essa altura, que a grande questão aqui era obedecer ou não obedecer. É interessante que não existe nas grandes virtudes, que alguns chamam de virtudes cardeais, porque estabelecem rumos, nortes, referenciais para todas as outras, meio termos, ou parcialidades. Por exemplo, não é possível ser meio fiel. Em qualquer questão você é fiel ou infiel. Assim também não é possível obedecer pela metade. Alguém disse que uma obediência pela metade é uma desobediência inteira.
do jeito que uma mentira ou uma verdade pela metade é uma mentira por inteiro. Aqui a gente viu, na leitura do texto, qual era a grande questão. A grande questão era, havia um rei que, dentro do simbólico do povo, era a própria representação de Deus. Em Israel havia 3 ofícios que tipificavam, ilustravam a presença de Deus no meio do seu povo. Havia o sumo sacerdote, que era aquele homem que oferecia sacrifícios e orações em nome do povo a Deus, e que representava, portanto, o povo aos olhos de Deus, mas também representava Deus como aquele que é acessível, que é imanente, que se torna alcançável pelo ser humano, desde que devidamente representado pelo sumo sacerdote. Havia um profeta, que fazia o caminho na direção oposta. Enquanto o sumo sacerdote levava o povo à presença de Deus, o profeta trazia Deus à presença do povo, não oferecendo sacrifícios, mas trazendo a sua palavra. A palavra profeta é a tradução da palavra hebraica nabor, que significa aquele que fala. Profeta não é aquele que fala bem, é aquele que fala o que Deus manda. Dessa forma, o profeta trazia Deus para o povo e o sumo sacerdote levava o povo a Deus. E aí havia a possibilidade da comunhão deste Deus santo com este homem pecador, através dos sacrifícios e ofertas que este sacerdote oferecia a Deus e da obediência deste povo às palavras que este profeta proferia em nome deste Deus. O rei é como sendo o terceiro poder desse poder tríplice que havia ali. Ele nem representava o povo diante de Deus, nem representava Deus diante do povo. Ele era o emblema, a figura da teocracia que eles viviam. O rei representava a própria presença de Deus no meio do seu povo. Obviamente que o rei era imperfeito, como eram imperfeitos o profeta e o sumo sacerdote. Mas o rei tinha a necessária obrigação de, antes de tudo, representar a vontade de Deus para o povo. Saul havia sido escolhido depois de um processo complicado no meio do povo de Deus. Veja que Moisés havia morrido, depois de Moisés, Josué, o seu auxiliar, e um daqueles 12 espias que foi à terra prometida e deu um bom relatório, assumiu depois dele. Foi Josué que entrou na terra prometida com o povo e praticamente começou o processo de assentamento do povo na terra prometida. Obviamente que Josué morre, e aí se tem o período mais negro da história de Israel, o chamado período dos juízes, que eram lideranças locais, tribais, de clãs das 12 tribos de Israel, que regionalmente mandavam como se fossem reis, embora não fossem reis. Eles não podiam usurpar o poder do sumo sacerdote, nem podiam falar como profeta. Eles eram apenas representantes regionais de Deus naquela localidade, para aquele clã, para aquela tribo. Muitas vezes havia um ciclo de ascendência e de descendência na vida do juiz, de modo que quando o juiz era fiel a Deus, o povo estava bem e obedecia. Quando o povo desobedecia, Deus mandava juízo sobre o povo, como uma forma de chamá-lo feito à ordem e o povo à obediência. E aí levantava um outro juiz, e assim foi uma sucessão de um período muito negro, porque não havia uma liderança centralizada na figura de um rei. Então surge a possibilidade de se ordenar um rei. Quem seria um rei? No coração de Deus, em dado momento, um rei existiria. Mas o povo precipita a decisão, escolhendo um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim, que tinha como atributos o fato de ser um homem alto, forte, imponente,
que encarnava fisicamente uma imagem de um rei poderoso, igual aos reis das outras nações. Na verdade, o povo literalmente procurou Samuel, que era o profeta mais conhecido da época, e disse assim: dá-nos um rei como os outros povos têm. Deus concede ao povo esta solicitação. E ao conceder, Samuel ordena Saul. Mas Saul tinha um pequeno problema de caráter. Saul não tinha um coração temente a Deus. E não somente tinha dificuldades de dar a Deus a glória devida ao seu nome, de ver os seus limites, ele tinha uma certa tendência a sobrepujar os papéis do sacerdote e do profeta, como também tinha dificuldades de compreender que ele não era Deus, que ele era apenas o rei que governava em nome de Deus. Nessa circunstância aqui, fica muito claro como Saul tem dificuldade de compreender a verdade simples sobre obediência, que pode ser traduzido naquele ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ordem era clara. Você pode até questionar porque Deus seria tão impiedoso de fazer isso com os amalequitas. Eu posso até explicar em outra ocasião por que Deus assim agiu. Mas a ordem era clara e não admitia nenhuma interpretação. Deus disse: vai lá e destrói tudo. Saul não foi movido por um coração humanitário em não destruir Agag, o rei dos amalequitas. Saul não foi movido por razões econômicas. Vou pegar o despojo do povo para enriquecer o meu povo com gado, ovelhas e bois que podem melhorar a condição do meu povo. A motivação de Saul era uma motivação esquisita. Era a motivação de quem acha que desobedecer um pouquinho não traz consequências. Que quem sabe flexibilizar um pouco a norma e a vontade de Deus, quem sabe torcê-la para que se adeque ao meu desejo, à minha vontade, talvez não traga consequências. Saul experimentou, infelizmente, que é o oposto que é verdade. Que o mínimo detalhe de desobediência na nossa vida traz consequências nefastas para a nossa existência. Preste bem atenção ao que acontece aqui. Saul apresenta uma desculpa. Eu não fiz exatamente como o Senhor mandou, porque eu achei, e o povo concordou comigo. Essa foi a primeira desculpa. Depois ele trocou as bolas e disse: não, foi o povo que decidiu. Ou seja, eu e o povo, de uma forma ou de outra, achamos que talvez não fizesse mal algum flexibilizar um pouquinho a ordem clara de Deus para nós, de destruir a tudo e a todos. Primeira verdade sobre a obediência é que obediência não é seletiva. A obediência não pode ser produto de um critério meu. Eu não posso decidir quando Deus tem razão e quando talvez ele esteja equivocado. Eu não posso decidir que, não, naquela ocasião tudo bem, faz sentido obedecer a Deus, mas olha só, essa daqui é completamente diferente. Não sou eu que estabeleço critérios de interpretação de uma ordem clara de Deus para mim. Obediência não pode ser seletiva, senão ela corre o risco de virar uma simples desobediência. Se você olhar direitinho, parece que Saul tinha razão. Qual era o mal de preservar o rei Agag dos amalequitas com vida? Talvez ele pensasse que a humilhação dos outros povos, ou melhor, a humilhação de Agag diante dos outros povos, pouparia muita guerra, muita batalha, muitas dificuldades para Israel. Por quê? Porque a qualquer momento
Saul poderia mostrar a Agag e ao próximo povo com quem ele tinha que batalhar e dizer assim: olha só, não sigam ao rei de vocês quando nós tivermos que batalhar com vocês, porque se alguém tiver que sobrar vai ser o rei de vocês, mas vocês vão todos morrerem. Na história das guerras, há muitas formas de você ganhar uma guerra sem batalhar a batalha. Uma delas é abater o moral do exército inimigo. E uma das formas muito simples de abater o moral do exército inimigo é matar a todos e deixar simbolicamente os líderes deste povo de tal forma que eles sejam como símbolos de vergonha, de impotência e de incapacidade de defender o seu povo. O próximo povo que vir isso pensará: eu não vou seguir ao meu rei, é melhor nos rendermos. E como já diz na arte da guerra, melhor um exército rendido do que um exército vencido. Talvez então Saul tivesse uma razão. Vou usar Agag como propaganda de guerra, mostrá-lo na televisão em tempo real pela CNN, e assim todos os povos temerão, e eu não precisarei batalhar mais. Ainda hoje se faz isso? Talvez, mas não era isso que Deus tinha dito para ele. Talvez Saul tivesse razão de pegar o melhor do gado e reter para si, para servir de suprimento às suas tropas, ou de melhoria dos seus próprios rebanhos. Talvez Saul tivesse razão. Porém, Deus não havia dito isso. E claramente Deus estabelece para ele que verdade não pode ser seletiva nem flexível. Verdade é verdade de Deus. Obediência é obediência completa, total, ampla e restrita. Não sou eu que decido quais artigos da lei eu vou obedecer ou não. Na verdade, é Deus que estabelece para mim que eu preciso me vincular a tudo ou eu me desvinculo de tudo. Deus colocou isso, e Saul sabia, na lei de Moisés. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Deuteronômio, no Antigo Testamento, no capítulo 30, e leia comigo, por gentileza, acompanhando na sua Bíblia. Ou, se, Eline, você puder projetar, Deuteronômio 30. O livro de Deuteronômio tem esse nome, Deuteronomos, porque significa a repetição da lei. Ele todo foi escrito na beira da terra prometida, quando Moisés pegou toda aquela geração que não tinha saído do Egito, com exceção dele, Josué e Calebe, e repetiu a lei para lembrar, porque aquela geração não havia nascido no Egito. Então ele repete em 5 discursos todo o livro de Deuteronômio. Quando chega no final, no capítulo 30, já próximo do final, Deuteronômio tem 32 capítulos, como você pode ver aí, 34 capítulos, ele diz assim: quando, pois, todas estas coisas, e ele estava prevendo o que haveria de acontecer quando eles entrassem na terra prometida, vierem sobre ti, haverá diante de ti a bênção e a maldição que eu pus diante de ti. Se te recordares delas entre todas as nações para onde lançares, para onde Deus te lançar, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti,
e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ele continua dando essa ordem para o povo, e aí chega no versículo 15 do capítulo 30. Então ele resume assim: vê, Israel, que eu proponho hoje a vida e o bem, ou a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje eu te declaro antecipadamente que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuir. E aí Deus chama as testemunhas dele. Os céus e a terra hoje tomo por testemunhas contra ti, que te propus vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saul sabia disso. Aquele povo sabia disso. Eles sabiam que na linguagem de Deus não havia seleção na obediência. Obediência não é seletiva, irmãos. Segunda verdade, obediência tem consequências positivas na mesma proporção que desobediência tem consequências negativas. Portanto, obedecer ou desobedecer não é algo sem consequências. Se alguém tivesse dito a Saul, Saul, obedeça direitinho, senão você vai deixar de ser rei, talvez Saul dissesse assim: rapaz, o negócio é sério, então eu devo obedecer. Mas veja, se ele agisse assim só porque soubesse que pairava sobre o seu pescoço a possibilidade da retirada do seu reino, que valor teria essa obediência, que é uma obediência só pelo medo de ser punido? Que consistência, que permanência essa obediência teria? No primeiro momento, em que talvez não ficasse claro para Saul, previamente, que ele poderia ter as consequências de uma desobediência, ele desobedeceria. Por quê? Porque a obediência verdadeira é aquela que habita no nosso coração e não apenas no nosso comportamento. Obediência verdadeira é aquela que está internalizada dentro do meu coração. O salmista diz assim: eu amo obedecer aos mandamentos do meu Deus. Tem a ver com o afeto da minha alma. Qual foi a consequência para Saul? Ele perdeu o reino. Parece ser desmesurada a consequência. Parece ser demais, uma pena severa demais. Mas preste atenção, o povo olhava para o rei e se modelava pelo rei, pelo simples fato dele representar Deus diante do povo. Há uma máxima que diz que quanto maior for o privilégio, maior é a responsabilidade. Saul não pesou isso e achou que talvez uma pequena seleção na sua desobediência ou na sua obediência faria com que nada acontecesse com ele, mas nenhuma obediência ou desobediência deixa de ter consequências. Essa semana eu conversava com uma pessoa que dizia das suas dificuldades, e eu orei por aquela pessoa, oramos juntos, e eu tenho certeza absoluta que Deus
vai agir na vida dela. Mas eu não deixei de ponderar com ela uma certa máxima da vida, que está na palavra de Deus, e que diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. A gente semeia no inverno para colher no verão. A gente só tem possibilidade de colher outra semente depois que a gente colhe a semente semeada no inverno e planta no próximo inverno outro tipo de semente. Há muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, as coisas ao invés de melhorarem, pioraram. Certas dificuldades que eu não tinha, eu passei a ter. Certas perseguições que eu não sentia, eu passei a sentir. Certas complicações que eu não tinha, eu passei a perceber. Obviamente que eu disse para aquela pessoa que antes ela não incomodava o inimigo de Deus, hoje ela incomoda. E obviamente que o inimigo de Deus é inimigo de todos que estão com Deus. Portanto, se antes, sem perceber, você acabava por fazer tudo aquilo que não agradava a Deus, mas agradava ao inimigo de Deus, quando você muda de lado, obviamente que aquele que era seu amigo se torna seu inimigo, e ele é um inimigo cruel e insidioso, não tenha dúvida disso. Mas é uma outra explicação. É que, infelizmente, queridos, nós podemos ser alcançados pela graça de Deus, mas ainda termos, por um tempo, ou talvez por todo o tempo, consequências do tempo em que vivíamos longe de Deus. Porque Deus pode e certamente perdoa os nossos pecados, mas não necessariamente evita que sofremos as consequências do nosso pecado. Por isso que desobedecer a Deus é algo que nós deveríamos levar tão a sério. É porque as consequências do nosso pecado nos acompanharão, em certo sentido, pelo resto da nossa vida. Algumas terão duração limitada, mas outras continuarão conosco, nem que seja na nossa memória, nos fazendo todas as vezes que nos recordarmos, nos humilharmos e nos envergonharmos por termos sido capazes de fazer o que fizemos, ou deixar de fazer o que fizemos. Há consequências naquilo que nós fazemos. Nós colhemos de uma forma ou de outra as sementes que plantamos. Saul relativizou isso, mas ele sofreu as consequências. E no caso dele, as consequências foram efetivamente proporcionais à função que ele exercia. Modernamente se fala de decoro do cargo, que aquilo que é aceitável ao mero mortal não é aceitável a algumas pessoas pelo que elas representam. Aqui, o que se esperava de um rei é que ele fosse obediente a quem ele colocou no trono. E quem colocou Saul no trono não foi outro, senão o próprio Deus. E é isso que Samuel diz para ele. Veja que Samuel diz claramente isso para ele. Quando começa a conversa, Samuel diz assim: olha, senta aí um pouquinho que eu vou dizer o que foi que me agoniou a noite inteira, quando eu pensava sobre você e orava por você. Deus me deu uma palavra, eu quero lhe dizer agora. Me diga uma coisa. Verso 17 do capítulo 15 de Samuel, o texto que nós lemos. Tu não eras pequenininho diante dos teus olhos, lá naquela tribo pequenininha chamada Benjamim? Tu não eras nada. Tu eras só um rapagão alto, bonito, que alguns olhavam e diziam assim: esse rapaz tem futuro. Como naquela época não tinha profissão de modelo, então alguém disse assim: quem sabe você pode ser um rei. E Deus foi e me mandou lá, eu me lembro porque eu estava lá, para te ungir sobre o rei. Tu se lembra de onde é que tu viesse? Tu se lembra quem tu eras? Tu se lembra do teu tamanho? Tu te lembras quem foi que te colocou no lugar onde tu estás? Poderia ter colocado qualquer outro, colocou a você. Você consegue compreender quem fez você sentar nesse trono? A quem, em última instância, você deve obediência?
a quem em última instância você tem que agradar. Você está lembrado, Saul? Talvez Saul disse. Então, deixa eu lembrar, você se lembra agora o que foi que Deus lhe disse? Deus não disse assim, assim, assim. Por que você não fez? Que zoada é essa que eu estou ouvindo de gado? E que história é essa, Saul? De querer agradar o povo mais do que a quem lhe colocou no trono. Aí a gente aprende uma terceira verdade. É que não somente a verdade da obediência não pode ser seletiva, que a obediência não é inconsequente, mas que a obediência sempre vai representar um confronto com outras opiniões. Você sempre vai desagradar mais gente para agradar a quem realmente importa. Algumas vezes você tem que desagradar até a você mesmo, porque você quer muito. Mas não deve fazer porque Deus disse que não deve. Saul usou a desculpa que o povo o impeliu a fazer. Mas ele não tinha sido eleito pelo povo, não havia uma democracia naquela época. Ali se vivia uma teocracia, Deus colocava os reis. E em última instância, o rei obedecia ao Deus que o colocara no trono. Porque Deus havia feito uma aliança com aquele povo, e as regras da aliança eram: eu tomo conta do povo, e o povo não terá outros deuses além de mim. Está lá nos 10 mandamentos. O povo tinha feito uma aliança com Deus, e o rei representava Deus como mantenedor desta aliança. Como é que aquele que mantinha a aliança tinha sido o primeiro a ouvir mais o povo do que a Deus? Não espere obedecer e todo mundo bater palmas para você. Não espere obedecer quando o seu coração está com vontade de fazer o certo. Deixa eu lhe dizer, o seu coração é corrupto e desesperadamente corrupto. Nem a voz de Deus está na voz do povo, nem a voz de Deus está na voz do seu coração. Porque esse seu ser desejante que habita em você vai querer sempre os desejos do seu coração, e nem sempre, eu diria, dificilmente os desejos do seu coração serão concordantes com os desejos do coração de Deus, porque Ele é santo e você é pecador. Obedecer a Deus às vezes é cortar na própria carne, irmãos. Jesus colocou nesses seguintes termos: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Não é negar ao segundo carro, porque tem 2. Aí é negar alguma coisa. Não é negar a casa, nem negar a família. É mais profundo ainda, chama-se abnegação. É negar a si mesmo. O meu impulso leva tudo para aquele lado. E eu digo, mas isso não agrada a Deus. Logo, meu impulso que se vire, eu vou obedecer ao meu Deus. Não espere que as pessoas concordem com você na sua decisão. Via em regra, você vai ser achincalhado, chamado de otário, chamado de idiota, chamado de fundamentalista, chamado de radical. Via em regra, você vai ser o babaca da turma. Costumeiramente, você vai ser o esquisito, vai ser eventualmente excluído. Não vai ser necessariamente o arroz de festa que todo mundo quer chamar para as melhores celebrações, para os melhores momentos. Na verdade, diga-se de passagem, você não precisa ser um sujeito exótico, um ermitão que fica separado da sociedade, mas em muitas ocasiões a sociedade vai lhe excluir, porque você estará remando contra a maré. E por que você rema contra a maré? Porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus passará ou padecerá perseguições.
Quem manda neste mundo, o evangelho, a carta do apóstolo João diz que o mundo jaz, está enterrado no maligno. O príncipe deste mundo é que domina os valores, as crenças, os comandos e as ações das pessoas, com exceção daquelas que querem viver para Deus. Portanto, não espere que lá na escola, lá no trabalho ou em qualquer lugar, você vai ter o apoio do povo e o povo vai lhe dar a direção para você ir. Quem deseja obedecer, conversa com Deus, trata com Deus, tem a sua consciência limpa diante de Deus e obedece, por cima de pau, por cima de pedra, de simpatias ou antipatias de quem quer que seja, porque a melhor coisa a fazer é o certo, sempre. O certo sempre é o melhor a fazer. O atalho pode lhe levar mais rápido, mas não necessariamente ao melhor destino. E nós não estamos na vida para chegar primeiro, nós estamos na vida para chegar ao melhor lugar. A maior prova que Saul não estava nem aí com Deus, mas estava todo como um bom político, voltado para a sua imagem social e política, é que quando Deus disse o que diz através de Samuel, por meio de Samuel, e ele reconhece o seu pecado, olha só o que ele tenta negociar com Deus, através ou por meio de Samuel. Samuel diz assim a Saul: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi, verso 24, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Lá na frente ele diz assim: honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Em outras palavras, vamos fazer aqui um mise-en-scène, vamos fazer aqui uma imagem pública, tire uma foto aqui comigo, por favor, para que o pessoal saiba que na próxima eleição para rei, és tu, Samuel, o meu maior cabo eleitoral. Tira aqui uma foto, menino, por favor, porque essa vai para o guia eleitoral. Colocou a mão em Samuel e disse: agora vamos adorar a Deus como se nada tivesse acontecido. Por favor, Samuel, faça isso comigo. Tudo bem, já perdi, mas pelo menos segura as pontas por um tantinho, pelo menos para o... Entendeu? Ele estava mais preocupado em ser simpático. E deixa eu lhe dizer uma coisa: todo líder tem muitos caminhos para o sucesso, mas só tem um para o fracasso, de qualquer líder: é querer agradar a todos, em todo o tempo, por todos os meios. Esse é o caminho do fracasso. Qualquer líder, o pai da família, para um pouquinho, dê todos os presentes que o seu filho pede para ver se você não quebra. Faça todas as viagens que a sua mulher deseja fazer para ver se você não quebra. Mulher, atenda a todo o choramingo dos seus filhos, a todos os esperneiros nas alas do shopping. Compre tudo o que eles quiserem para ver se você não vai estar em mau caminho. Presbítero da igreja, diácono da igreja, pastor da igreja, chefe no trabalho, seja eleito todo mês o melhor chefe da repartição, o bonzinho da turma. E veja que em pouco tempo, bastará uma única vez que você diga assim, não, que tudo aquilo que você fez cairá por terra por uma única razão: a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus.
Obedecer é ouvir a voz de Deus. E eu encerro com essa expressão. Obedecer é ouvir a voz de Deus. Você sabe que o Antigo Testamento é escrito em hebraico. E houve um momento em que o grego era a língua dominante naquela região. E então sábios traduziram mesmo o Antigo Testamento para o grego, a chamada versão dos 70 anciãos, porque diz a tradição que foram 72 homens eruditos que traduziram do hebraico para o grego a chamada versão Septuaginta, de 70. Então, quando você vai ver esse texto na versão grega, aí você descobre uma coisa muito interessante. A expressão que mais existe nesse texto é dar ouvidos à voz. É uma expressão em português que traduz uma única palavra, a palavra hiperkuou, que em hebraico ou que em grego significa ouvir com atenção. A coisa mais interessante é que na Bíblia obedecer não é alguma coisa diferente de ouvir. Não existe uma outra palavra para obedecer em grego. Para obedecer em grego, o pai, a mãe ou qualquer pessoa diz: menino, preste atenção no que eu estou dizendo. Me escute com atenção. Sabe por quê? Porque em tese nós ouvimos Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para ouvi-lo. Ele fala através da palavra dele. Ele fala através das experiências que você já teve. Ele fala através das circunstâncias que lhe apontam caminhos do que fazer e do que não fazer. Ele lhe fala através das experiências dos outros, quando você aprende pelos erros e pelos acertos dos outros. O nosso problema não é que Deus não fala, nem tampouco que eu não consigo ouvi-lo. O nosso problema é que eu não consigo prestar atenção, ou eu não quero prestar atenção ao que Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu chego para Deus para perguntar o que Deus pensa, ou o que Deus quer, já no meu coração assentada a decisão do que eu vou fazer. E o que eu quero ouvir é um sim, vá meu filho, você está certo. E então quando Deus diz assim, não, eu digo não, como é não, é sim mesmo, é sim, é sim, é sim, é sim. E aí é sim. Eu escuto, mas eu não dou a atenção devida ao que eu estou ouvindo. E aí eu caminho na direção do que eu quero ouvir. Porque da mesma maneira que o pior cego é aquele que não quer ver, o surdo pior é aquele que não quer ouvir. E aí eu escuto, e faço o que não escuto, e vou na direção do que eu já queria, independentemente do que Deus dissera ou não, ou diria ou não. E aí eu caminho naquela direção, e só quando as coisas acontecem exatamente como podem e precisam acontecer, porque a desobediência não é inconsequente, é que eu me volto para Deus e digo, eu deveria ter ouvido o que Deus me disse. E aí as consequências já estão postas. Que aconteça uma vez comigo e com você, é compreensível. Mas por que é que nós teimamos em fazer aquilo que a nossa própria experiência diz que não vai dar certo? Por que é que nós vamos contra a leitura clara das circunstâncias e das experiências dos outros? Porque, infelizmente, o nosso coração ama a desobediência. Porém, veja o que é que Deus diz, ou a que Deus compara a desobediência. Talvez um dos textos mais fortes de toda a Bíblia sobre desobediência. Quando Samuel ouve de Saul que talvez aquelas ovelhas, tudo bem, Deus, eu fiz errado, mas se eu consagrar o que eu fiz errado a ti, conserto o erro? Tudo bem, Deus, eu vendo drogas, mas se eu der o dízimo, conserto o erro? Porque afinal de contas é para a glória de Deus, né? Era o equivalente. Aí Deus diz através de Samuel
no capítulo 15, verso 22. Tem porventura, Saul, preste atenção aqui, bota a tua cabeça para funcionar, seja sensato consigo mesmo, pensa aqui comigo, para aí um pouquinho, pensa aí comigo. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra? O que você acha? O que Deus valoriza mais, obediência ou sacrifícios e ofertas que você venha dar para Ele? Então deixa eu dizer uma coisa, olha, obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender ou o dar atenção ao que Ele está falando é melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? Porque a rebelião, a desobediência, a teimosia em caminhar por caminhos que você já sabe que Deus reprova, é pior, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Abandonando um pouco o politicamente correto, é como se você chegasse, ao desobedecer, mesmo conhecendo o Deus único, Senhor do universo, resolvesse fazer um trabalho de macumba e oferecesse a Deus, dizendo assim: é para ti, Senhor. Está aqui, uma galinha preta, cachaça, farinha e pipoca. É para ti, Senhor. Está aqui, para ti. Como é que eu posso imaginar que do mal eu posso fazer o bem? Do que Deus condena, eu posso consagrar a Deus? Como é que eu posso imaginar que a obediência pode ser seletiva, inconsequente, se Deus diz que Ele ama mais a obediência do que o sacrificar? Que o que você faz por Ele não faz sentido algum, nem tem valor algum, se não for calcada na obediência a Ele. Ah, pastor, mas eu não tenho como abandonar. Tem certeza? Ah, mas eu não tenho como fazer diferente. Tem certeza? Ah, mas eu já fui longe demais. Tem certeza? Há duas coisas, queridos, que eu tenho aprendido nos últimos tempos. E tenho aprendido mesmo. Nunca é tarde para fazer o certo. E você nunca foi tão longe que não possa voltar. Posso garantir a você. Eu posso garantir a você. Nunca é tarde para fazer o certo. E você nunca foi tão longe que você não possa voltar. Sofra as consequências, mas não acumule as consequências. Por falar nisso, arrepender-se é justamente isso. É você estar indo numa direção, ser convencido de que não é a melhor direção e você mudar de direção e ir na direção diametralmente oposta. Arrependimento é metanoia em grego, mudança de mente, mudança de direção. É isso que Deus propõe para você. Deus deseja obediência do seu povo. Quando eu prego sobre a graça, é possível que alguém imagine que graça de Deus é incompatível com a obediência, mas não é. Quando você reconhece a graça de Deus, você se torna tão grato a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez na sua vida, que você não consegue fazer outra coisa a não ser obedecer. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, diz a palavra do Senhor. Eu lhe convido, querido irmão, a curvar a sua cabeça nesse momento, a fechar os seus olhos
e a refletir sobre o que você ouviu. Eu posso garantir a você que eu teria vários sermões diferentes para pregar hoje, se eu quisesse pregar. Mas eu pedi a Deus: Deus, fala ao meu coração o que é que eu preciso para mim, para que eu possa falar ao coração das pessoas o que elas precisam para elas. E eu preciso para mim. Por isso eu estou dizendo para você que também precisa, que é hora de arrepender-se, de corrigir o caminho, de voltar, de decidir obedecer, porque nunca é tarde demais para obedecer e você não foi tão longe que não possa voltar. Isso não é uma atitude religiosa, é uma decisão de vida que afeta todas as áreas da sua vida e que eu lhe convido a fazer agora. Portanto, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, tenha um momento silencioso entre você e Deus. Você que está nos assistindo também pela internet, onde você estiver, faça isso. Mesmo que você esteja sozinho aí no seu quarto, diante do computador, faça isso. Deus está aqui tanto quanto está aí, quanto está com o coração de cada um de nós. Curva então a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar juntos ao nosso Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nenhum de nós está aqui 100% obediente a Ti. O único que Te obedeceu 100%, que nunca pecou, nem nunca precisou se arrepender, que nunca precisou mudar de rumo, porque sempre estava no rumo certo, foi o Teu Filho Jesus Cristo, quando viveu e morreu neste mundo. Ele é o Rei da nossa vida, aquele que não ouviu a voz do povo, aquele que precisou e preferiu ouvir a Tua voz, que foi obediente, como diz o apóstolo Paulo, até a morte e morte de cruz. Preferiu morrer a desobedecer, pois é em nome deste nosso Rei, do qual nós não nos envergonhamos, não diante de Saul, e não em nome de Saul, nem de nenhum outro homem, mas em nome de Jesus Cristo, que nós Te pedimos, dá-nos o coração obediente que havia e há no coração de Jesus. Queremos Te obedecer pelas mesmas razões que Ele obedeceu ao Pai, por entender que Tu sabes sempre o que é o melhor, que Tu és o Deus Santo e perfeito, que nos toma nos braços, que faz o caminho mais longo ser mais curto, quando é o caminho da obediência, mas que também se volta contra os atalhos que nós resolvemos tomar na nossa vida, para fazê-los longos e perdidos. Ó Deus, cada um de nós já experimentou desobedecer a Ti, e o que eu Te peço é o Espírito Santo de Deus, que Tu nos faças recordar, na nossa própria experiência, das burradas que nós fizemos, das bobagens que fizemos, das escolhas equivocadas, porque preferimos manter a mesma linha, na mesma direção, mesmo quando tudo dizia que era tolice, que o Senhor estava triste conosco pela nossa teimosia em desobedecer. Ó Deus, nos ajuda a lembrar que consequências ainda hoje nós colhemos das nossas desobediências do passado, e pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós, gera em nós a obediência mais pura, mais sincera e verdadeira,
que não é a obediência seletiva, mas é a obediência restrita, a consagração completa, para fazer a tua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Porque tu sabes o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Porque tu sabes o que é o melhor para mim. Eu não sei. Meus irmãos e amigos que estão aqui também não sabem. Nós nos iludimos pensando que sabemos. Mas tu sabes, e tu comas contra nós de tal maneira que podemos confiar e obedecer a ti. Dá-nos, pois, um coração cheio de obediência para obedecer. E quando o primeiro sinal se revelar de que nós estamos querendo fazer a nossa vontade, a despeito do que sabemos que o Senhor quer, ó Santo Espírito, nos convence, nos toca, para que possamos nos arrepender e voltar para ti. E não nos esqueçamos, nem desanimemos de fazer isso sempre, para que sejamos ensinados no caminho da obediência. Fala conosco e recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha vida entrego a ti. Os meus sonhos entrego a ti. Faz em mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe perdão.
Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, esse é o momento que, com alegria, nós trazemos à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas, motivados pelo compromisso que nós temos com Deus e pela gratidão que nós temos pelo que Ele já tem feito em nossas vidas. E para isso nós temos 2 envelopes, um de dízimo e um envelope de ofertas. Eles estão encartados no boletim. Se por acaso você não tiver um envelope, por favor, faça um sinal que um dos diáconos irá levar até você. Esse é um momento para os membros da igreja, então os visitantes não se sintam constrangidos, mas uma vez, com alegria no coração, sintam vontade de participar desse momento, são muito bem-vindos. Enquanto o grupo de louvor entoa um cântico, nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus, pela cruz. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou. Declare conosco: trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos permite estar aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor, oferecendo os dízimos e ofertas que são devidos a Ti, Senhor Deus. E obrigado por exercer misericórdia para conosco, Senhor. É assim que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos encerrar o nosso culto nesse momento com a oração final, que também é um momento de agradecimento, de gratidão, em que oferecemos a Deus o nosso culto em ações de graças. Nós temos várias pessoas que estão aniversariando nesses dias, que estão aqui no nosso Enfoco, e que nós queremos louvar e bendizer a Deus pela vida dessas pessoas, agradecendo por mais um ano de vida, agradecendo por bênçãos que o Senhor tem dado. Há um casal entre nós que quer oferecer a Deus esse culto em ações de graças por 25 anos de casamento, que é o Alcides e a Sheila.
eu gostaria de convidá-los aqui à frente, enquanto toda a igreja fica de pé. Eles estão comemorando nesses dias bodas de prata. Gostaria que com eles viessem Marília, Marina, as filhas que Deus deu desse casamento. Todos a família estão aqui. Nós queremos agradecer a Deus também pela vida familiar de vocês. E se você tem motivos para agradecer a Deus e deseja vir até aqui à frente e reconhecer isso diante do Pai, venha. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Nossa irmã Edith comemorou ontem 82, é isso, Edith? 82 anos, e nós ficamos felizes por estar com ela ali. Deus tem sido bom para com ela. E você tem motivos? Vem até aqui à frente, nós vamos agradecer a Deus com você e louvar a Deus também por sua vida e por tudo aquilo que Deus tem feito na sua existência. Logo após a oração, eu gostaria de convidar você a sentar-se, receber a bênção apostólica, sentar-se por um instante, e nós vamos ter 1 ou 2 minutinhos para lhe dar alguma comunicação importante das atividades da igreja. Mas não saia ainda não, logo após a bênção apostólica, fique para saber um pouco do que a igreja vai fazer nos próximos dias, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus juntos pela vida de Alcides, de Sheila, de sua família, e pela vida de cada um de vocês que está aqui também conosco. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque ao ouvir a Tua voz, o nosso coração, ainda que tenha sido incomodado na nossa limitação, no nosso pecado e desobediência, também é por Ti confortado, porque Tu não desistes de nós. Nunca haverás de desistir de nós, porque estamos debaixo de uma aliança que foi cumprida completamente por Jesus Cristo, Teu Filho amado. É Ele o fiador da nossa vida, o mantenedor da nossa existência, o provedor das nossas necessidades. É Ele o mediador da nossa relação contigo. E por isso nós damos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este culto é para Ti, Senhor, mas é também para a gratidão do nosso coração, pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo reconhecimento que a Tua boa mão tem estado sobre nós, e ela é a razão de estarmos aqui, porque se não fora o Senhor, que fizera tantas coisas maravilhosas na nossa vida, que nos resgatou das trevas para a luz, que nos deu consciência da Tua existência, da Tua verdade, da Tua presença na nossa vida, nós estaríamos longe, quem sabe, ó Deus, numa situação tão difícil que não conseguimos sequer imaginar. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos que a Tua boa mão está sobre nós, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui, e que Te agradece nesta noite por bênçãos recebidas, bênçãos que talvez tenham a ver com a sua vida profissional e financeira, mas também com a sua vida familiar, com mais um ano de vida, com coisas que o Senhor fez e livramentos que o Senhor operou, e por isso nós Te damos toda a nossa gratidão. De maneira muito especial, damos a gratidão do nosso coração como igreja, pela vida de Alcides e de Sheila, de Marina e de Marília, Pai, pela sua família, que se constituiu há 25 anos, e que hoje, ó Deus, nessa data tão marcante, é colocada diante de Ti, consagrada a Ti, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, porque nestes 25 anos o Senhor foi bom e tem sido bom para com eles, provido suas necessidades, protegido suas vidas e dado-lhes a consciência da Tua presença na vida deles e na vida de suas filhas. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre eles, que esses 25 anos se multipliquem muitas vezes e que eles possam ser felizes em cada dia da vida deles, ainda que passando lutas e provações típicas e próprias da nossa existência. Que eles confiem em Ti e vejam a Tua boa mão que os sustentou até agora, continuar sustentando-os e abençoando-os e fazendo-os felizes até que a morte os separe. Por isso nós queremos pedir a Tua bênção sobre eles e sobre a bênção, a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui, esta bênção do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e bendito Pai, que o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora
e para todo o sempre. Amém e amém. Deus abençoe você.